Fala pessoal, estamos de volta aqui e agora já quero trazer você aqui para minha tela, tá? Para mostrar que a gente vai continuar falando sobre as principais tags HTML, como você pode ver. E as tags que a gente vai falar aqui são as tags de imagens, de listas e as tags de uso genérico, que são span e div, que a gente já comentou sobre elas anteriormente. A gente vai ver elas na prática, como que elas funcionam, tá bom? Então, vamos já para o VS Code, já quero convidar você aí a voltar para o seu VS Code. A gente estava com esse código, né? Esses códigos aqui, a gente já tem o primeiro e tem principais tags HTML, parte 1. Vou criar um novo, então como é que eu faço? Clico nesse ícone aqui de New File e vou colocar aqui, ó, principais tags, underline HTML, underline p2.html. Então, vou criar mais um documento do zero, tá? Para a gente não ir confundindo as coisas ali. Então, vou começar do zero. Vou mudar aqui, inclusive, eu acho que eu até esqueci de alterar no anterior, mas você pode fazer isso, tá? Sempre é bom, né? Colocar aqui PTBR. Aqui eu vou colocar principais tags HTML parte 2, tá bom? E agora já vamos para o body, né? Vamos para o conteúdo aqui da nossa página. Primeiro eu vou falar para você sobre tags, deixa eu lembrar aqui, né? Imagens, tá bom? Tags de imagem. Como é que a gente adiciona imagens na nossa página, né? Então eu vou colocar logo de cara um H1, pode ser? Vamos só colocar um H1 aqui para a gente poder ter esse título logo no começo da nossa página. E é bom que a gente já vai revisando os conteúdos, né? E aí eu vou colocar um HR aqui também, que é aquele divisor. E já vou procurar esse arquivo dentro aqui, ó, para já abrir ele no nosso navegador. Maravilha? Perfeito, então tá aqui o nosso arquivo, principais tags HTML parte 2. Não, eu acho que eu tô com zoom 0 aqui, zoom 0, tá 100%, então tá tranquilo, tá? Vou voltar aqui, vamos falar de imagens agora. Como é que eu adiciono imagens? Mais uma vez, lembra que eu disse que a imagem é uma tag que não tem fechamento? Na verdade, ela tem fechamento, mas ela fecha na própria abertura, digamos assim. Então, é uma tag especial, mas não precisa você decorar isso. O próprio VS Code já vai ajudar você, tá? É só importante você conhecer isso, você saber que é assim, mas o VS Code, quando você coloca IMG e aperta Tab, o que acontece? Ele já cria a estrutura da tag e ele já cria a estrutura dessa forma. Veja que não tem, né, a tag de fechamento. Você pode, inclusive, adicionar uma barra aqui, ó, para indicar que ela está fechando aqui. O VS Code nem coloca, mas enfim, eu acho interessante colocar, mas fica a seu critério, tá? Se você quiser deixar sem também, não tem problema nesse caso, porque é uma tag realmente que tem essa estrutura diferente, tá bom? Então, olha só, ele criou a tag MG com já dois atributos. Vamos entender o que são esses dois atributos, porque eles são super importantes aqui no contexto de imagens. O primeiro, SRC, uma abreviatura para Source, que a gente costuma utilizar inclusive muito aí na área de programação, essa abreviatura, né? E é dentro desse Source que você coloca, de fato, a fonte, né? Ou seja, onde está a sua imagem. Então a gente tem basicamente duas opções, né, pessoal? A gente pode ter uma imagem dentro do nosso projeto. Então eu baixei uma imagem e eu quero incorporar essa imagem dentro do meu site. Ou você pode pegar uma imagem que esteja em algum link aí, em alguma página da internet. Então a gente vai ver essas duas opções aqui e como a gente pode colocar isso dentro desse parâmetro, desse atributo source. E o segundo atributo aqui que ele já coloca para a gente também é o alt, que vem de quê? De descrição alternativa, né? Por isso alt. Então, é uma forma alternativa de você descrever o conteúdo da sua imagem. E isso, mais uma vez, tá? É especialmente importante em termos de acessibilidade. Então, é muito importante você colocar uma descrição. Aqui a gente vai colocar algumas descrições simples, só para lembrar da importância de você colocar essa descrição alternativa, mas, obviamente, se você tiver uma aplicação real, uma aplicação mais completa, é importante você descrever o mais minuciosamente aí possível, tá bom? Então, vamos falar primeiro do source. Como é que eu coloco aqui o source, né? Onde está a minha imagem? Então, pessoal, eu vou vir aqui do lado, tá? E criar uma pasta chamada images, tá? Onde vão estar contidas imagens aqui dentro, tá? Nesse caso aqui, vou colocar só uma imagem por enquanto, beleza? Vou pesquisar aqui uma imagem, eu vou colocar HTML logo, vou dar um enter aqui, imagens aqui do Google, deixa eu ver, uma imagem bonita, essa daqui eu acho que vai aparecer, né, essa coisinha aí,
Essa daqui eu também não achei muito legal. Agora vai ser o processo de escolha, né? Mas enfim, eu vou nessa daqui, beleza? Então, eu vou pegar essa imagem e vou colocar dentro da nossa página. Inclusive, é uma imagem bem grande, né? Eu vou colocar ela porque vai ser legal até para falar sobre outros pontos. Então, ó, eu posso abrir essa imagem em uma nova aba e posso salvar ela aqui, né? Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou colocar guardar a imagem como ou salvar a imagem como, dependendo de como está aí no seu computador. Vou aqui na pasta HTML, vou na pasta Images, então estou procurando a pasta Images que eu criei e vou salvar aqui como HTML-logo. Pronto, fica mais tranquilo aqui pra gente, tá? Então HTML-logo.png é o nome da minha imagem. Vou deixar a tela aberta aqui por enquanto, vou voltar lá para o VS Code e agora, se eu vier aqui no VS Code na barra lateral aqui, ó, dentro de Images eu consigo ver a imagem que eu baixei. Perfeito, era exatamente isso que eu queria. E agora eu vou fazer referência a essa imagem dentro do código HTML. Como que eu faço isso? Primeiro ponto, você precisa observar onde está o teu arquivo. O nosso arquivo, pessoal, vou até abrir aqui o explorador de arquivos mesmo. O nosso arquivo, como você pode ver, ele está dentro da pasta HTML. Está aqui o nosso arquivo, ó. Principais tags, inclusive até coloquei no singular, tudo bem, né? HTML P2. Ele está aqui dentro. E a minha imagem está dentro da pasta Images, que está no mesmo diretório do meu arquivo. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso acessar a pasta Images e depois eu digo que dentro da pasta Images tem uma imagem chamada html-logo.png. Concorda com isso? Então, tudo vai depender de quê? Do diretório que eu estou, tá? Então, vamos lá. Eu primeiro vou ter que acessar a pasta Images, então eu começo a digitar o nome da pasta e agora que entra a mágica do Visual Studio Code. Depois de tudo que a gente falou, o VS Code já vai ajudar a gente sugerindo, né? Então, quando você começa a digitar o nome da pasta, o VS Code já diz, opa, detectei uma pasta chamada Images que está nesse diretório desse arquivo que tu está trabalhando agora, desse código aqui. Então, a gente aperta Tab, ó, e olha que legal, ele já faz o autocomplete e melhor ainda, né? Ele entra na pasta Images e ele já sugere pra gente que tem um arquivo lá dentro chamado html-logo.png. Então vou apertar Tab mais uma vez. Pessoal, sensacional. VS Code fez tudo aqui pra gente, basicamente. E a gente já fez aí a referência direta para nossa imagem e garantindo que a gente não escreveu nada errado, né? Porque a gente já foi na própria sugestão do VS Code e ele já fez essa identificação aqui pra gente. Maravilha. Aqui na descrição alternativa eu vou colocar um texto chamado logo do HTML, tá bom? E aí a gente poderia descrever mais minuciosamente como é que está esse logo, em qual fundo ele está e tudo mais. Seria interessante, tá? Mas aqui é só para te mostrar a importância realmente dessa descrição alternativa. Vou salvar e agora vamos lá no nosso navegador, dentro da página e vou atualizar aqui. Então, detalhe, tá? Vou até destacar isso, que é algo super importante. Talvez no começo você possa ter um pouco de dificuldade com isso. Sempre lembra de, fazendo alguma alteração aqui no Visual Studio Code, veja, ó, vou apagar isso aqui. Veja que ele já está indicando um erro aqui e ele está colocando uma bolinha aqui em cima. Quer dizer que eu não salvei ainda, tá? Quando eu faço qualquer alteração, vejo que não está salvo ali, eu posso apertar Ctrl S e ele já vai salvar. Então, essa é a tecla de atalho. Ctrl S, ele já salva. Veja que não tem mais a bolinha aqui em cima, tá vendo? Então, já é um indicativo de que está tudo ok, está tudo salvo. Aí, você vai lá no navegador e atualiza a página. Aí, perfeito. Já vai aparecer o novo conteúdo que você adicionou, tá bom? Fica aí essa dica que é super importante. Olha o tamanho da imagem, pessoal. Lembra que eu disse que a imagem era bem grande? E isso ia ser legal porque a gente conseguiria, então, trabalhar aqui uma nova propriedade lá dentro da tag img. Então, dentro da tag img, a gente pode adicionar uma nova propriedade, um novo atributo chamado width, tá? Então, ó, nesse width, eu consigo definir qual vai ser a largura da minha imagem. Então, olha que interessante. Eu posso vir aqui e dizer que eu quero uma imagem com 400. 400 o que, Alisson? Por padrão, pixels, tá? Então, 400 pixels. Eu posso voltar aqui, atualizar e olha lá que legal. 400 pixels é o tamanho exato, a largura, perdão, né? A largura exata da minha imagem. E a altura, Alisson? A altura ela é automática, tá? Então, quando eu coloco só a largura, 400, ele faz a altura automática.
e a imagem mantém a sua escala, mantém sua proporcionalidade. Agora, se eu viesse aqui e dissesse, beleza, eu quero que a altura seja 400, a largura seja 400, mas eu quero que a altura, então height, eu quero que seja 400 também. Então, ele vai fazer isso, vamos lá no navegador e vamos atualizar? Faz. Porém, temos um problema. O que foi que aconteceu? Alterou a proporcionalidade da nossa imagem. Então, ficou bem estranha. Por isso que eu recomendo você só definir um desses dois atributos, tá? Não define os dois, porque senão pode acabar ficando daquela forma meio que desproporcional, tá bom? A não ser que a imagem seja quadrada mesmo, aí vai ser um pouco mais fácil você definir, né? Então aqui, pessoal, como eu falei, o padrão é pixels, mas você pode colocar outros parâmetros, o parâmetro de outra forma, no caso, né? Como, por exemplo, utilizando o percentual do teu viewport, ou do local onde a imagem está, né? Nesse caso, então, eu poderia colocar 100%. Se eu coloco 100%, ela ocupa o espaço máximo que ela pode ocupar dentro da página ali, dentro do local onde ela se encontra. Então, se eu voltar aqui no navegador e atualizar, veja, 100% é exatamente o tamanho da minha página. Tranquilo? Então, fica aí a dica, né, que você pode utilizar tanto o valor em termos de pixels, como também o valor em termos percentuais. Bom, pessoal, e para fechar essa parte de imagens aqui, uma outra forma que a gente pode trabalhar aqui é, ao invés de pegar a imagem do nosso computador, a gente pegar uma imagem direto lá do Google ou de qualquer outra fonte, né? Então, eu vou vir aqui, ó, vou voltar aqui para a listagem das logos do HTML, vou pegar essa logo aqui, por exemplo, ó. Então, eu vou pegar essa logo aqui, só que eu vou pegar direto do Google, né? Desse site aqui que está trazendo essa imagem, né? Eu clico com o botão direito e venho aqui em copiar endereço da imagem, tá? Então, cuidado, não é copiar imagem, tá? Copiar endereço da imagem, o link dela, né? Então, vou voltar lá no VS Code e aí eu posso vir aqui, ó, duplicar e colocar aqui. Nessa segunda, vou apagar isso aqui, ó. Ao invés de pegar a imagem do meu computador, eu vou dar um Ctrl V e pegar nesse link aqui, ó, que é o link que eu copiei lá no navegador, beleza? Ó, então, vou salvar, é uma logo do HTML da mesma forma. Vou voltar aqui lá na nossa página, vou atualizar e olha que interessante, aqui embaixo eu tenho a outra imagem, que é a outra logo que eu estou pegando direto daquele link, daquele site lá, que a gente viu, né? Que é esse site aqui, tá? Logo download, enfim, alguma coisa desse tipo. Beleza? E aí, só para ficar um pouquinho melhor, visualmente falando, para não atrapalhar também os próximos pontos aí que a gente vai ver, eu vou alterar de 100% para 300, por exemplo. Essa outra eu vou até colocar menos, vou colocar 150, tá? Então, 300 e 150, eu posso vir aqui, atualizar. Veja que ficou uma ao lado da outra, né? Esse é um detalhe bem importante. Quando você adiciona imagens, a imagem por padrão, quando você vai adicionando várias imagens, elas vão ficando uma ao lado da outra, tá? Se eu quisesse quebrar, a gente já aprendeu como é que faz, já? Então, eu posso vir aqui, ó, Break Row, BR, né? E aí eu posso atualizar aqui e já vai ficar uma abaixo da outra, tá? Essa é uma das opções, mas a gente vai ver outras mais adiante, beleza? Então, pessoal, vimos aí como é que funcionam as imagens, certo? Vamos continuar aqui o nosso roteiro? Vamos falar um pouquinho agora sobre listas. Listas é bem legal de você aprender aqui no HTML e eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Ó, eu vou vir aqui no final. Inclusive, pessoal, se estiver passando e você não gosta muito quando fica passando, você pode configurar isso. Vou até te mostrar essa configuração. Olha como é que você faz. Você pode apertar Ctrl vírgula aí no seu VS Code, ele já vai para as configurações e aqui ele já vai para a busca, né? Ó, já fica aqui a opção de busca. Então, eu vou vir aqui e vou digitar o Word, o Wrap, tá? Então, ó, essa configuração aqui, o Word Wrap, você pode colocar ela como sendo on. Ela vai estar off por default no VS Code, né? A menos que você já tenha alterado aí, ela vai estar diferente, mas por padrão é off. Se você liga ela, ele vai fazer a quebra de palavras. Então, nem precisa salvar, ele já salva automático quando você faz a mudança. E olha que bacana. Agora a gente não fica mais tendo que ir até o final lá, né? A gente já consegue ver tudo aqui. Já facilita a nossa vida. Então, eu vou colocar um H2 aqui, tá? Pra gente ter essa divisão. Então, agora a gente vai falar sobre o que especificamente? Sobre listas, tá? Como é que a gente constrói listas no HTML, pessoal? A gente vai ter basicamente dois tipos de lista. A lista não numerada e a lista numerada, tá?
Então eu vou falar aqui, eu vou colocar um H3. Olha só, a gente já explorando aqui os recursos, né? Então a lista não numerada. E eu vou colocar um outro H3 aqui embaixo com lista numerada, tá? Então como que é a lista não numerada? Então a lista não numerada, pessoal, a gente utiliza uma tag chamada UL, né? Unordered list, né? Se a gente for pegar do inglês aí, que seria lista não ordenada, ou não numerada nesse caso, beleza? Então, você vai abrir essa tag UL, veja que eu já dei um Enter aí, ó. Então eu vou voltar aqui porque foi um pouco rápido, né? Eu digitei aí UL, já dei um Enter, eu já caí dentro ali da tag UL, e dentro de uma lista, você concorda que a gente tem vários itens? Então, além de eu definir, poxa, eu estou criando uma lista não numerada, eu preciso dizer quais são os itens dela. Então, cada item, pessoal, vai dentro de uma tag LI, beleza? Então, eu coloco aqui, ó, LI e aperto Tab, tá bom? E aí ele já fecha ali a tag LI para mim e já coloca o cursor no meio para eu digitar o item. Aqui eu vou colocar, então, ó, primeiro item, tá? Vou dar um Enter, outra LI, então segundo item, né? Ó, segundo item. Dou um Enter aqui depois, outra LI, terceiro item. Olha que bacana. Então já posso salvar isso aqui. Vou lá no meu navegador mais uma vez, vou atualizar aqui a página e olha que legal. Lista não numerada, a gente já tem aqui, ó, 3 itens. Vou até dar um zoom para ficar um pouco mais visual. E olha só que legal, a gente já tem os 3 itens com aquela bolinha, tá? Ah, Watson, mas tem como alterar essa bolinha? Eu queria que fosse um quadradinho, eu queria que fosse uma setinha. A gente consegue fazer isso, mas somente com CSS, tá? Isso aqui é só o HTML puro, ele traz essa formatação pra gente, mas a gente consegue alterar isso por meio de CSS, tá bom? Vamos voltar lá e agora vamos falar sobre a lista numerada. Como é que eu faço uma lista numerada? Ao invés de usar o UL, eu utilizo o OL, que vem de Ordered List, né? Então, ó, OL, e aí aqui dentro, mesma coisa, LI, primeiro item, e aí eu vou dar uma dica para vocês. Ao invés de a gente ficar digitando essas LIs várias vezes, olha a dica que eu vou dar, que é uma coisa do Emmet, né, dessa extensão aqui que faz essa sugestão de código pra gente. Se você digitar LI e você colocar vezes 3, olha que interessante. LI vezes 3, ele já cria as 3 LIs para você. E se você não mexer depois de dar o Tab, ele já coloca o cursor ali, ó, esperando você digitar o primeiro. Então, eu vou digitar primeiro item. Depois disso, você aperta Tab, ele já vai para o meio da segunda LI. E aí eu digito segundo item. E se você apertar Tab de novo, ele já vai para... já coloca o cursor no meio da terceira. E aí eu posso digitar terceiro item. Veja como isso são pequenos detalhes, mas facilitam bastante o nosso desenvolvimento. Então, salvando o arquivo, Ctrl S, volto aqui no navegador e olha que bacana, pessoal. A gente já tem ali uma lista numerada agora, né? Então, tem 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Tranquilo? E para fechar definitivamente essa nossa aula, vamos falar sobre as tags de uso genérico. Essas aqui são bem simples, mas acreditem, são muito usadas. Se você for inspecionar qualquer site, você vai ver que tem várias tags div e várias tags span. Vamos entender a diferença entre elas? Olha só, as duas são tags de uso genérico. Vou colocar um H2 aqui, ó. Tags de uso genérico. E o Alisson, o que é uma tag de uso genérico? Uma tag que você pode utilizar para qualquer coisa, tá? Você pode utilizar para colocar qualquer conteúdo dentro dela. De um modo geral, olha só, a tag span, ela é uma tag de uso genérico que a gente utiliza muito para estilizar coisas, sabe? Então, eu vou te dar um exemplo prático aqui para ficar um pouco melhor, né? Então, ó, imagina que você tem um parágrafo, tá? Ó, tenho aqui um parágrafo, vou colocar o Loren, né? Vou apertar Tab aqui. Eu tenho várias palavras aqui, concorda? Vamos supor que eu queira colocar essa palavra aqui. Eu quero colocar um underline nela, tá? No HTML tem como fazer? A gente vai ver que tem, mas eles não recomendam usar a tag que eu vou comentar com vocês. Eles recomendam usar CSS. Então, como é que eu posso fazer para colocar isso aqui, um CSS, só nessa palavra? Eu posso adicionar uma tag span. Olha só. Vou colocar uma tag span em volta dessa tag, dessa palavra aqui. Aí lá no CSS eu colocaria um estilo específico para essa span. Beleza?
Aí, olha só, eu vou salvar isso aqui, pessoal, e vou lá no navegador para mostrar para vocês, ó. Quando eu venho aqui, olha só, qual é a palavra aqui? Eu nem lembro, né? Essa palavra aqui, tá? Então, ó, é essa palavra aqui. Percebe que não tem nada de especial nessa palavra? Quando você olha para essa palavra, vou até dar um zoom aqui para ficar um pouco melhor, tá? Ó. Quando você olha para essa palavra aqui, não mudou nada, né? Não, aquele span não gerou nenhum tipo de efeito na palavra. Exatamente, como eu falei, o span é uma tag de uso genérico, você pode utilizar para qualquer coisa, e ela é uma tag inline, tá? Ó, eu até vou colocar um H3 aqui, ó. Estamos falando do span, que é uma tag que a gente disse que ela é inline. O que é que significa inline? Ela não quebra a linha. Ela simplesmente vai estar ali no meio do teu conteúdo, mas não vai quebrar a linha. Agora vamos fazer a mesma coisa, olha só, vamos fazer a mesma coisa aqui, agora utilizando ao invés de um span, uma div, tá? Eu vou mudar aqui para div, e aí a gente vai colocar div aqui. Será que a div é inline? Eu até vou colocar uma interrogação aqui. A div é inline também, assim como o span? Então salvei aqui, pessoal, se a gente voltar e atualizar aqui a página, você vai ver que eu estou utilizando a mesma coisa nesse de baixo aqui, ó, o mesmo parágrafo, mas olha essa palavra, tá vendo que teve uma quebra de linha? Por quê? Porque o span, pessoal, ele não é inline, tá? A gente costuma dizer que esse tipo de tag, lá no CSS, inclusive, ele é do tipo block, ou seja, ele cria um bloco. Ele quebra a linha e cria um bloco só com aquela estrutura. Ou seja, essa palavra vai ficar em um bloco separado, tá? Tanto é que se você vir aqui, veja, essa palavra está dentro de um bloco que é essa linha aqui. Ele criou um bloco só para aquela palavra. Então, pessoal, quando você quiser colocar vários conteúdos, várias tags dentro de um bloco novo, você usa uma div. Então a gente costuma fazer bastante isso. Ah, eu quero colocar 3 imagens, uma ao lado da outra, eu vou colocar as 3 dentro de uma div. Beleza? Então a gente costuma muito utilizar div nesse sentido. Se eu até vier aqui em inspecionar, ó, cliquei com o botão direito, vou clicar com o botão direito em cima da palavra que está ali em destaque, né? Ó. E se eu colocar o mouse, percebeu que tem um bloquinho azul nela? Isso é bem legal, tá? O DevTools aqui ajuda bastante a gente nesse sentido. Então ele criou um bloco só para aquela palavra, diferentemente dessa daqui de cima que eu estou usando span. Ó. Quando eu clico com o botão direito inspecionar, ó, tem um span, tá vendo? Ó, em volta da palavra, mas ela não criou um bloco, né? O span não criou um bloco, ela se manteve ali dentro do parágrafo, ou seja, inline, tá bom? Então, eram essas duas que eu queria mostrar para vocês, porque elas são extremamente úteis. Tranquilo, pessoal? Então, era basicamente isso que eu queria mostrar nessa aula. Espero que vocês tenham mais uma vez gostado, curtido, aprendido bastante. E a gente se vê na nossa próxima aula.